Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje irei demonstrar como configurar um firewall da Checkpoint do zero. Mas antes de começarmos a configuração, eu preciso explicar um pouco como que funciona o VMware Workstation Pro. E para isso, você precisa clicar em Edit, Virtual Network Editor, clicar em Change Settings, assim, e ele vai mostrar suas configurações. O primeiro aqui, a conexão que você tem é Bridge. Ela funciona como o roteador da sua rede, da sua casa, vai distribuir o IP. Então, a sua rede interna, aquela VMware que você estiver criando, a máquina virtual vai pegar o IP dessa rede. Existe a opção Host Only, seria uma rede apartada, e aqui no meu caso é a rede de 10.0.0.0. Você também pode editar aqui e mudar a rede do jeito que você quiser. Tem uma rede NAT, que ela vem com o IP 192.168.100.0 e ela, para funcionar, você vai entrar aqui dentro. O gateway da rede, quando você estiver dentro da VMware, vai ser apontando para o IP2 e não o IP1, como geralmente é o normal. Então tem todos esses detalhes. No nosso caso aqui, nós vamos usar a conexão Bridge. Eu aconselho você não deixar no automático, colocar qual que é a rede que você vai usar. No meu caso aqui, em casa, eu uso minha placa de rede de Wi-Fi. Então deixa ela selecionada, você pode alterar aí, na sua casa também. E a gente vai usar uma conexão que é interna da própria VMware, que eu vou mostrar quando a gente estiver criando a máquina virtual, ou poderíamos usar a conexão Host Only, que é uma conexão apartada da sua rede. Então, para você fazer o que? Quando você subir a sua máquina de Windows, ela não usar a sua internet da sua casa para se conectar, e sim usar a conexão criada para passar por dentro do Firewall Checkpoint para depois ele sair para a internet. Então, espero que essa parte aqui fique bem entendido, porque senão você pode configurar e toda a configuração que você colocar no checkpoint não vai refletir para a sua máquina de Windows ou Linux, o que você estiver utilizando para conectar o seu Firewall venha funcionar. Então posso cancelar aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês vai ser a topologia de rede. Então eu vou ter um computador com Windows aqui, um Windows 10, que vai passar pelo meu Firewall usando a conexão interna dele, que vai ser uma conexão LAN, que a gente vai distribuir o IP 10.0.0.0. Um vai ser, por exemplo, o Firewall, e meu computador pode ser 2, 3, qualquer um. E esse Firewall, ele vai pegar da minha casa aqui, que eu tenho conexão, um roteador. Então ele vai pegar um IP, que a gente vai setar nessa rede, e com isso ele vai depois sair para a internet. Então aqui é bem básico mesmo, só para mostrar. E a gente vai configurar isso daí. E outra coisa que eu quero mostrar antes de configurar é os requisitos mínimos para funcionar. Então, no nosso caso aí, a gente não tem o appliance, o próprio firewall físico mesmo, então a gente vai emular. Então ele precisa de uma configuração, e isso seria um Open Server. E eu preciso explicar algumas coisas para você entender como que funciona o firewall da Checkpoint. Ele existe uma instalação que se chama Standalone, que é onde você faz todas as configurações em um único equipamento, porém não é o recomendável. O que eles recomendam é sempre criar um manager, que vai ser aquele que vai ser o gerenciador, e depois o gateway, que vai ser o propriamente dito o firewall, e que eles venham ser separados. Depois eu vou mostrar outra foto. E nesse caso aqui, quando você faz o standalone, ele pede aí 4 núcleos para sua VMware e pelo menos 8 GB de RAM. Eu não sei quanto você tem de memória RAM, mas se não tiver 8 GB, com 4 GB vai funcionar. Vai ficar um pouco mais lento, mas vai funcionar. E ele pede aqui uma instalação mínima de 110 GB, mas pode colocar 100 GB, que é o que a gente vai fazer, tá ótimo.
porque como é um ambiente de laboratório, não é uma produção, então não precisa disso tudo, porque isso daqui usa muito porque tem que armazenar log dos sites que os usuários usam, que ataque está sofrendo a rede, e tudo isso vai gerando muito log, então acaba que eles pedem 1 TB, mas não vai ser o nosso caso. Então o que, que eu estava mostrando para vocês? Eles gostam de fazer daqui uma instalação distribuída, onde o número 1 aqui é o Manager Server, onde ficam os logs, as informações, os usuários, e o 2 que seria o Gateway, desculpa, o 3 aqui que seria o Gateway, e eles teriam uma conexão entre eles, e com isso o Firewall, as regras que você cria aqui no Manager, no 1, seria aplicado nesse 3 que seria o Gateway, e ele que protegeria a rede. Então essa daqui seria uma instalação distribuída aqui, a Checkpoint recomenda. Porém, se você fosse fazer esse laboratório dessa forma que eles pedem aqui, então você precisaria de 8 GB para esse, mais 8 para esse, acabaria que você teria que ter 16 GB de RAM. Eu sei que muita gente pode ter, então você pode fazer desse modo, mas no meu modo aqui eu vou fazer o primeiro laboratório aqui para demonstrar para vocês o mais básico possível, e depois mais para frente, em umas aulas futuras aí, eu mostro como que faz uma instalação distribuída. Então, que no nosso caso vai ser esse tipo de instalação aqui, que eles falam que é o Standalone Deployment. Então, o Fire, o banco de dados, as regras, a aplicação de regra, a proteção, está tudo dentro de um único equipamento, uma única appliance ou uma única VMware. E não é só esse tipo de instalação que tem, existe também a disponibilidade, a instalação de alta disponibilidade, que seria o HA, o famoso HA que muitas pessoas falam. Então eles têm 2 equipamentos que eles se conversam por uma comunicação entre eles de sincronismo, e um tem o banco de dados, o outro também tem o mesmo banco de dados, eles ficam se sincronizando. Caso o número 1 parasse de funcionar, o 3 começaria a sumir e funcionaria normalmente. Então são esses modelos de configuração que existem. Então, só voltando aqui para a instalação, se você fizesse só um manager separado, como eu tinha falado, distribuído, você pode colocar só 2 CPU, 8 GB de RAM e mais 4 GB de RAM no gateway e 2 CPUs. Então ficaria ali separado eles. Mas vamos seguir com o standalone aqui. Então, para inicializar a instalação, você precisa ter o VMware instalado. Se você não tiver, eu vou deixar um link na descrição, que é esse link aqui, onde você vai ter o link para baixar para Windows, que é o meu caso aqui, ou para Linux. Só clicar, baixar, a instalação é Next, 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 e você vai ter 30 dias para estar utilizando ele gratuitamente, sem precisar comprar o produto, que dá para você fazer seu laboratório tranquilamente. Então, vamos começar. Então, primeiro, depois de instalado e depois que você configurou todas as suas placas de rede, você cria uma nova máquina. Eu costumo sempre usar a opção Custom para eu definir todos os parâmetros, porque tem algumas configurações automáticas que ele atribui, muitas das vezes faz a sua máquina nem subir. Então eu gosto de selecionar uma por uma. Então eu vou selecionar o próprio versão 16.2, que é mais atual. Seleciono minha ISO. Então, dentro aqui do meu computador, eu vou pegar a ISO da última versão, que é a R8110. Eu vou disponibilizar para vocês o link onde baixar. E ela é a mais atual que tem. Então ele já selecionou, ele não identificou o sistema, como está escrito aqui. A gente dá um Next, a gente fala que é um Linux. Ele é baseado em Red Hat, que é o Gaia. Então ele é baseado em Linux da Red Hat. Pode selecionar essa versão 64 bits, então Next. Aqui é o nome da sua máquina virtual. Você dá o nome que você quer. Eu vou colocar Checkpoint R8110. Quantos processadores eu vou colocar aqui para ela? 4 processadores, um processador e 4 cores.
é o suficiente. Quanto de memória? Eu vou deixar 8 GB. Se você não tiver 8 GB, pode deixar pelo menos 4, mas vai ser um desempenho não muito satisfatório, já informo. Qual tipo de conexão? Vamos usar ela como bridge, porque eu quero pegar o IP da minha rede interna. Poderia ser também NAT, sem problema algum. Mas neste caso aqui, como o meu laboratório, futuramente eu vou integrar vários e vários equipamentos, eu quero fazer pela bridge, porque eu quero integrar com outros dispositivos que já estão na minha rede. Aqui pode deixar o LSI Logic recomendado. Aqui, que é o que eu falei, se você deixar em NVMe, não vai funcionar. Se eu tivesse ido na outra opção, ele já ia pegar por default. Então é SATA, porque senão ele não encontra os drivers. Criar um novo disco. Pode ser tudo em um arquivo só. Eu vou colocar aqui 100 GB. Aí ele dá o nome da máquina. Agora a gente vai customizar. Então é nessa parte aqui que eu fiz toda aquela introdução. Para funcionar o Firewall, para eu ter duas redes distintas, eu tenho que adicionar mais uma placa de rede. Então eu vou dar um add network adapters e eu adicionei uma rede nova. E agora, que rede vai ser essa? Eu vou usar a LAN segment. O que é LAN segment? Você faz vamos dizer, uma rede totalmente virtual, apartada, que vai se conversar somente quem estiver nesse segmento de LAN. Então a gente vai colocar aqui um nome para ela, rede interna. E esse vai ser o nome da nossa rede aqui. Então o meu Windows, quando eu vou subir, eu vou ter que selecionar para ele pegar essa rede interna. Então eu vou fazer com que vou forçar aquele computador sair por essa porta do nosso firewall. Então ele não vai conseguir se comunicar, ele não vai estar por NAT, não vai estar com bridge. Então ele vai ser obrigado a conversar com o firewall, e se o firewall não liberar a comunicação, ele não vai funcionar. Então praticamente é só isso. Aí aqui é outras opções que não vai dar ganho nenhum. Por exemplo, não precisa nem ter aceleração gráfica nesse daí, porque vai ser uma máquina, um servidor praticamente, você não tem nada de gráfico muito avançado, então pode só selecionar essa parte. Agora que terminou, só dá um close e finish. E agora a gente vai começar a instalação. Então vamos inicializar a nossa máquina. E esse processo ele é um pouco demorado, então eu já vou explicando para vocês que esse vídeo vai ser longo, vai demorar aí cerca de 1 hora, eu acredito, aí de gravação. Mas vai ser bem explicado, bem detalhado, com todas as informações que vocês necessitam para aprender, a estudar, a conhecer. Para quem nunca mexeu numa VMware, quando você está mexendo nela, para você sair e conseguir mexer em outras partes do computador, você tem que apertar a tecla Ctrl Alt, aí ele libera seu mouse, tá vendo? Se você clicar de novo nele, ele fica preso. Se dá Ctrl Alt, ele libera. Aí você consegue clicar em outras partes. Então ele está começando a fazer a instalação. Aí ele começa a fazer a verificação de hardware do computador. E vamos agora começar a mexer na nossa máquina virtual aqui. Dá OK, dá um Enter. Aqui ele pede qual que é o idioma do teclado. Eu recomendo deixar em americano, porque uma vez eu deixei em português e deu erro na instalação. Algumas vezes já aconteceu isso, então eu faço isso. Aí aqui ele pede para você digitar o tamanho que você quer do sistema e para logs. Como eu coloquei 100 GB, eu vou deixar 30 e no de baixo eu vou deixar 30. Só que quando eu avançar, ele vai fazer a distribuição que ele acha melhor, então não dá para forçar muito. Aí você viu, olha, ele alterou de 26, 30, mas tá bom. Por que eu deixo desse jeito? Porque dependendo da quantidade de log que vai armazenando dentro do seu file, começa a dar alguns erros por falta de espaço.
Então, por isso que eu deixo desse jeito, não precisa de tanto espaço para backup, por mais que ele deixou ali 29, não precisaria disso. O backup é unicamente para quando você vai migrar de versão ou para guardar alguma informação do seu file que você precise migrar, salvar para evitar que vai de conta parasse de funcionar a máquina, crachasse ela, você recuperar seus dados. Então vamos avançar. Aqui ele pede uma senha forte, então coloque uma senha forte, senão ele não vai deixar você avançar. Essa aqui é a senha do seu admin, então quando eu terminar de configurar, essa vai ser o primeiro login que você vai ter para acessar. Dê OK. Aqui é justamente aquelas duas placas, ele reconheceu as placas que a gente criou. A gente poderia ter criado com muito mais espaço em disco, mas não é o caso aqui. Eu criei só, desculpa, espaço de disco não, com muito mais placas de rede, mas não é o caso. Eu só criei com duas, mas poderia ter 3, 4, 5. Aí vai dar a utilização. E também você pode depois futuramente incrementar na sua máquina virtual mais placas de rede, sem problema algum. Então a gente vai configurar aqui que seria a nossa WAN, que é a TH0. Então ele vem com IP default, e inclusive a minha rede interna usa esse IP. Então eu vou colocar para esse firewall aqui o IP 50, o final dele. A máscara é 254 que eu uso em casa. Aqui, se você já configurar essa rota default, que provavelmente na casa da maioria das pessoas seria o IP1, ele já funcionaria a internet. Porém, eu não vou colocar o gateway e depois eu vou mostrar como configurar e mostrar que antes estava sem funcionar a internet e agora está funcionando. Se você quisesse marcar DHCP, você dava um tab e apertava espaço e ele marcava, mas sempre para uma boa prática você tem que configurar um IP estático, nunca DHCP, porque se mudar o IP toda a sua rede vai parar. Então, force sempre o IP para que você saiba quem é seu firewall, para você conseguir sempre apontar para ele todos os outros hosts, e assim você não tem nenhum tipo de dor de cabeça caso mudasse o IP. Dê um OK, aí ele pergunta se você deseja continuar a instalação, fala que sim, e agora ele começou a fazer a instalação. Enquanto ele vai configurando a estação, eu já tenho uma máquina Windows aqui configurada, já está instalada. Eu só vou configurar ela para que ela venha funcionar através do Firewall. E para isso eu seleciono a máquina, venho aqui em Settings e eu vou vir aqui em Rede, que antes estava a NAT, e vou selecionar a rede interna. Aqui está com Windows, coloquei 4 core, 60 GB aqui. Posso até inicializar ela aqui para vocês verem. E aqui está instalando aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar no comentário. Assim que possível, eu vou tentar responder todos os que tiverem questionamento. Então eu tô aqui, ó, como vocês podem ver, ele nem tem internet, eu já falou que não tem internet. A gente vai configurar isso depois. Deixa nós terminar de configurar a instalação do nosso checkpoint. E esse primeiro momento aqui, ele está instalando o sistema, mas ainda ele não está já em produção. Depois que ele termina de instalar, você tem que entrar pela interface web e fazer mais uma configuração para aí sim ele funcionar. Então, esse é o primeiro passo para depois a gente acessar a interface dele. Então, por isso que é importante você saber o IP que você está utilizando, qual que você colocou, porque ele vai pedir que você acesse ele para fazer essa finalização da configuração. Aí depois desse segundo passo que ele vai fazer todas as instalações necessárias, aí sim você vai ter acesso ao Fire.
Agora ele vai pedir para rebootar. Aí já falou o IP, ó. Lembrando que é HTTPS, não é HTTP. Então ele é... Assim que ele reiniciar, eu vou conseguir acessar ele. Então vamos apertar Ctrl Alt aqui para sair da tela. Vamos entrar aqui, vamos abrir uma nova aba. 92.168.1.50. Lembrando que é HTTPS. Senão ele não funciona. O sistema está iniciando. Esse daqui é o primeiro login que ele pede. Se você quiser acessar, seria o admin e a senha que você tinha configurado. Então ele já exibe você dentro do file. Então vamos lá para a configuração inicial. Ele já agora reconheceu. Clique em avançar. Clique aqui. E agora você entra com o seu usuário que foi criado lá e a senha que você escolheu. Esse daqui é o wizard dele, que é para você seguir o passo a passo para ele começar a instalação. Então clique em Next. Então ele já mostra aqui a versão que nós estamos instalando, que é R8110. Aqui ele já pegou o IP que a gente tinha definido. Não tem o gateway que a gente não definiu, então pode continuar assim que eu vou mostrar depois. Aqui é a nossa rede LAN. Eu também não vou habilitar ela agora, eu vou mostrar onde habilita, mas se você quisesse, já poderia definir aqui sua LAN. Aqui é o nome do firewall. Então eu vou colocar Firewall Lab. Se você tivesse um domínio de AD lá, onde você quisesse colocar o seu firewall no domínio, você poderia adicionar aqui o nome dele. Como eu ainda não tenho, não vou adicionar. Aqui é a parte do DNS. Coloquei o DNS do Google. Se quiser pode colocar qualquer tipo de DNS ou até o DNS da sua própria rede. Aqui a hora. Então vamos definir aqui de São Paulo para ele ter sempre a hora certa. Ou se você quisesse colocar um NTP também, você pode colocar um NTP que existe aí sem problema algum. Aqui é o tipo de instalação, então nós vamos fazer a opção de Security Gateway ou Manage. Não escolha a opção Multi-Domain, que não é nesse caso. E aqui é o que eu tinha falado com vocês. Se vocês fizessem a instalação Standalone, que é tudo junto, você deixa marcadas as duas opções. Se você for querer fazer uma opção distribuída, então você deixaria só o manager, faria um manager, depois criaria uma outra máquina virtual e iria fazer uma outra só gateway. E se você fosse fazer uma instalação em HA de alta disponibilidade, você faria mais outra de gateway. E assim você faria o que? Na hora que você fizesse o gateway, você selecionaria essa opção para você fazer o cluster Excel, que é a parte do HA, que é a forma de comunicação entre os firewalls. Mas como nós estamos fazendo apenas um lab e pensando em autonomia de hardware não ser muito alta, então o mais fácil é fazer standalone justamente para que você venha ter algum pouco de memória no seu computador. Agora, se você tiver muita memória, você pode fazer isso até para aprender como funciona o HA, mexer com cluster, Excel, para fazer vários tipos de configuração. Aqui, se você quiser manter aquele usuário admin para acessar, ou se quiser criar um outro admin com outra senha, eu vou usar ele mesmo. Aqui é quem pode acessar o firewall. No momento eu vou deixar para qualquer IP, mas você poderia especificar, por exemplo, só o departamento de TI que faz parte da rede tal para acessar. Aí você escolheria aqui o IP ou a rede que pode. No meu caso eu vou deixar para qualquer IP.
Aqui, se você quer que mande mensagem de informações para checkpoint, não precisa. Agora sim, ele vai começar o processo de instalação. Aí depois desse processo de instalação, nós vamos conseguir finalmente acessar o Firewall e começar a fazer as configurações. Enquanto ele está finalizando a configuração, vou mostrar para vocês que aqui o Windows não está funcionando ainda a internet. Qualquer site que você tente abrir não vai funcionar. Está em 78%. E uma coisa que também vai precisar depois que instala, para funcionar o checkpoint, diferente, por exemplo, do FortiGate ou de um Sonic Wall, e você faz toda a configuração através do web browser mesmo, através do navegador. No caso da checkpoint, para funcionar, ele precisa do Smart Console. Sem o Smart Console, ele não funciona de maneira alguma. Qualquer tipo de configuração que você tente fazer, você realmente precisa. Para a parte que você usa o que eles chamam de WebUI, que é acessar pelo navegador, é um local onde tem poucas funcionalidades, que são as funcionalidades mais básicas para que o Firewall funcione. E dentro da Smart Console, onde você vai fazer política de NAT, política de Web Filter, as próprias políticas de permissão de acesso. E isso vai ser feito totalmente através da Smart Console. Terminado de instalar, ele vai pedir para reiniciar. E agora sim nós vamos ter acesso ao Firewall para começar as configurações. Eu estou aqui. E para ver iniciando aqui, você vem para a VM que fica mais fácil você ver que está inicializando o sistema. E depois que ainda carrega o sistema, não tentem, por exemplo, se já tivesse a Smart Console instalada, tentar abrir, porque tem toda uma parte de subir os processos dentro do sistema operacional, no qual é o Gaia. Então vai demorar, assim que sobe a máquina, vai demorar uns seus 5 minutos, mais ou menos, para que o Smart Console venha a funcionar. Então eu vou mostrar para vocês o passo de configuração. Assim que a gente terminar de configurar o gate, configurar as interfaces, aí automaticamente o sistema já vai ter dado tempo de ele subir, e aí a gente vai conseguir acessar pela Smart Console sem nenhum problema. Pronto, subiu. Vamos lá para o navegador. O navegador já está de volta. Então essa é a interface do nosso Firewall da Checkpoint. Ele já mostra para você a versão que ele está aqui, R81,
fala o kernel, o tempo de uptime que tá, se tem atualização. Ele não conseguiu verificar a atualização porque ele ainda não tem a configuração do gate. Aqui são as blades, nada está ativo. Aqui é os pacotes, throughput. Então, o que a gente tem que fazer de início? Entrar dentro da interface de rede. Então, aqui a gente já tinha configurado. Agora a gente pode dar uma incrementada. Então, no caso aqui, eu vou colocar aqui que ela é a minha WAN da TIM. Meu link de internet aqui de casa é da TIM. Então, aqui é o IP que ela tá. Se tivesse IPv6, qual que é o MAC. Então, dou OK. Agora aqui a gente vai editar nossa LAN. Então, primeiro vamos habilitar ela. Eu vou colocar aqui LAN ou deixar igual estava lá no VMware, rede interna. Vamos colocar um IP aqui. Então vai ser 10.0.0.1 e a máscara 255.255.255.0, que é 1/24. Aqui pode deixar. E aqui é meu MAC. Então ele já deixou a porta up. E o nome aqui, rede interna. Agora nós vamos entrar aqui na parte de... Aqui tem vários menus, né, que você pode ver aqui, que são onde estão as configurações. No caso aqui a gente vai fazer agora a rota IPv4 aqui, static hosts. Aí ele tem uma regra default. Se você tivesse definido lá o IPv4, aqui, ou desculpa, o gateway lá, aqui já teria ele. Então, nesse caso aqui a gente vai adicionar. Aí ele tem a opção para sair por interface ou por IP. No nosso caso é um IP. Então 92.168.1.1, que aí está, que é a minha conexão. Dou um OK e dou save aqui. Antes de fazer isso, eu vou mostrar aqui no VMware que eu não estou tendo conexão para fora. Então ele fala, ó, rede inalcançável. Então, ótimo. Então vamos voltar para lá, dar um save. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês: se você tentar configurar aqui alguma coisa e não funcionar, é porque você está com o modo cadeadinho que é travado, né? Fechado. Então você não consegue editar nenhuma configuração aqui de rede, nada. Então para você editar, você tem que apertar desbloquear. E agora aqui também tem um terminal que você pode utilizar, que é como se estivesse na VM. Fechou. Então, a mesma coisa se eu tivesse na VM, tivesse aqui. E agora, se eu der um ping pro Google, ele já está respondendo, porque agora ele tem um gateway de saída. Por isso que eu queria mostrar para vocês. Então, você pode fazer aqui. Você pode vir na sua VMware aqui e também fazer. E agora sim, está funcionando a internet. Com a internet funcionando, você pode ver se existe atualizações para o seu Firewall. Se você vem aqui na última opção aqui, Software Update, aí ele tá, como eu mexi lá na VM em modo admin, então eu preciso desbloquear aqui para poder mexer. Então agora você clica aqui para verificar se existe atualização. Ele vai conectar os servidores da Checkpoint e vai ver se você tem alguma atualização para o seu equipamento para fazer a instalação. Se tiver, é só baixar e mandar instalar. E aqui algo interessante de se ver é que mesmo sendo um laboratório, a Checkpoint te dá 30 dias. Hoje é dia 1º, ele deu até dia 31 para eu estar fazendo. Então tem 30 dias que você pode estar utilizando essa VMware e fazendo seu laboratório. Depois, o que você pode fazer? Fazer um backup, guardar as informações de configuração, fazer uma nova VM, aplicar aquelas configurações que você baixou, e com isso você consegue dar continuidade ao seu laboratório para que você não perca tudo. Mas 30 dias é bastante tempo,
mas tem essa opção. Aqui ele já começou a achar algumas atualizações, ó. Por exemplo, a Smart Console ele já falou que existe uma atualização para ela. Ele está terminando de verificar. Ele na verdade começou a atualizar aqui. Deixa ele concluir. E aí eu vou ensinar vocês a baixar a Smart Console. E através dela nós vamos conseguir configurar todas as configurações necessárias para o nosso Fire funcionar. Para você ver, mesmo estando com 8 GB de RAM, ele ainda fica bastante tempo processando as informações. E também isso daqui depende também muito da sua internet, da sua casa, porque ele está baixando um novo arquivo e já está instalando para funcionar. Então vamos lá. Está atualizando. Vamos aguardar. Terminou de fazer a atualização, não tem mais nada. Agora, da parte da Smart Console ali, que ele já baixou e já instalou. Agora ele está vendo a parte da versão que temos. Hoje a gente está usando a R8110 Take 335. Aí ele aqui já mostrou que não tem nada, mas se você clicar aqui em All, ele mostraria algumas atualizações. Se você tivesse vindo de outras versões, você poderia estar, deixa eu só desbloquear aqui, selecionando, por exemplo, ela aqui e mandando fazer download, verificar, a próprio na hora que ele termina de baixar, ele libera a opção de instalar, então você clicar aqui e mandar fazer download, depois você clica de novo e manda instalar, ele vai mudar o botão de download para instalação. E aqui são os vários tipos que tem. Aí aqui do lado mostra um resumo do que você está baixando, o que você tem disponível, o que está acontecendo, igual aqui, ó. Tem uma GA aqui, ele já fala o que vai fazer, é o Jumbo Hotfix. Então, vamos baixar aqui. Então, clica aqui, ó, nessa opção aqui, ó, Smart Console, para ele baixar o arquivo exato que vai ser compatível com o Fire que você acabou de instalar, porque tem vezes que você vai lá no site da Checkpoint e baixa, mas que não é compatível. Termino de baixar o Smart Console. Vamos iniciar a instalação dela. Falar assim. Aí ele falou que já tem instalado, no meu caso aqui. Realmente está já instalado, eu já estou com ela aqui na minha área de trabalho. Mas para você, você faria o download, clicaria, daria aceitar os termos, next, next, e ele vai instalar sem segredo algum. Então, no meu caso já está pronto. Então, abro o Smart Console.
Aqui você vai colocar o IP do file que você configurou. E aqui é a senha. Você manda conectar. Se aparecer mensagem que o servidor ainda não está disponível, aguarde, porque está carregando. Mas aqui ele já deu a opção. Tem hora que ele começa a inicializando o serviço e dá erro, dá timeout, é porque o processo ainda não terminou. Se você vir aqui na sua máquina virtual e dar um top, que é comandos Linux, o Gaia funciona totalmente em Linux, então você desce, você ia ver aqui que ainda está carregando toda a biblioteca, todos os serviços, então tem hora que, enquanto ele não carregar tudo, não vai funcionar. Então, se você quiser acompanhar, dá um htop aí que você vai ver. Então, aqui está a cara do nosso file. E agora aqui sim é a parte de configurar. E eu vou estar demonstrando para vocês aí um pouco da interface da Checkpoint. Então aqui é o próprio file em si. Aqui é onde a gente faz as configurações das políticas. Então ele está carregando. Então, por default, o Fire vem sempre com uma política de negar todo tipo de comunicação. O checkpoint funciona top-down, então você vai sempre colocar acima da cleanup rule as regras que você quer liberar. Aí aqui tem as regras de NAT para essa configuração, as de thread prevention, e aí a gente vai ainda mexer em todas essas políticas. Não vai ser nessa aula, eu estou aqui só mostrando para vocês como que funciona. Aqui tem a parte do log monitor. Então aqui tudo que você precisar fazer um troubleshoot, ver log de IP, de acesso, de alguma coisa que está sendo restringida, você simplesmente vai ver nesse log monitor, que ele vai mostrar aqui todos os logs de tudo que está ocorrendo. Depois a gente vai fazer várias searches aqui para que você venha buscar diversos tipos de informação relevante. Aqui tem como você buscar origem, destino, por blade, por ação. Então aqui é o Fire, aqui as primeiros logs que ocorreram nele. Ainda não teve nenhum tipo de navegação. Manager, que é a parte de permissão do Fire, se colocar novos usuários. Então esse daqui é o principal. Esse command line é para executar alguns comandos aqui, mas não é aqueles comandos que a gente usa lá por SSH dentro da VM, é uma outra plataforma. Aqui você consegue visualizar os tipos de objetos que estão criados, que você tem acesso, tipo de VPN, community, os usuários que estão configurados aqui. No momento só tem o perfil default, os tipos de serviços que tem rodando aqui, objetos de redes que estão configurados agora. Então, ele já está mostrando aqui que o Fire está atualizado com a última versão. Se tivesse aqui falando que se tivesse que baixar um Jumbo Hotfix, apareceria aqui. Aqui dá para ver a saúde do seu Fire, o uptime dele, processamento, quanto que ele tem de espaço em disco disponível, total de memória, o tráfego quando ele está sendo utilizado, Access Control, parte de Blade. Então aqui é onde você vê as informações. Aqui, se você quisesse adicionar outro gateway, que se estivesse fazendo um cluster, algo do tipo, um HA, era aqui que se adicionar. Aqui em cima é para você instalar as políticas. Aqui é a parte de objetos para você criar. Então, os mesmos objetos que você cria aqui, você também cria aqui, sem problema algum. Então, essa é a primeira cara. Aqui você vê também a parte de licença do seu Firewall. No caso aqui nosso, está habilitada. A licença é uma licença trial que ele tem. E aqui, olha, que ele já fala. Então, vamos dar continuidade, que já está em 44 minutos de gravação. E agora vamos fazer funcionar o Firewall finalmente. Então, aqui, entrando dentro do Firewall, a primeira coisa que você tem que fazer é habilitar as blades que você quer que ele funcione, que você quer que ele faça. Mas antes disso, vamos fazer ele funcionar da seguinte maneira.
Você vai abrir aqui a parte do network. Ele mostrou as duas redes que ele tem. Porém, você precisa definir se ela é uma interface interna, uma interface externa. O jeito mais fácil de fazer isso é você dar um get interface without não, with topology, que é para você pegar a topologia de rede. Então, na hora que você fala isso, você pode falar assim. Ele já mostrou aqui as interfaces, você dá um accept. Ele já mostrou, ele já entendeu que a que sai para a internet é essa daqui e o que a rede interna é essa daqui. Então você fez isso. Ele já até mostrou aqui em cima que você fez algumas alterações no Firewall, mas ainda não foram publicadas, ela está em processo de aplicar. A gente pode habilitar aqui a proteção dele. Tem como você fazer custom, você instala qual é a blade que você quer, e você pode deixar autônomo, que o próprio checkpoint gere para você. Então eu vou deixar automático, ele já vai adicionar aqui todas as blades, já. Então ele já vai estar com a proteção no máximo, vai ter filtro de URL, várias coisas, porém ainda não vai estar configurada, só está habilitada. E aqui, por exemplo, a gente teria que adicionar o URL filter, application control, mobile access, psec, todo esse tipo de configuração, mas por enquanto nós não vamos utilizar isso, porque vamos fazer parte por parte. Então, a princípio, essa configuração já está ótima, já habilitou. Agora nós vamos começar a fazer as configurações. Vamos aqui em Policy, eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho aqui meu programa de acesso, você pode usar um put da vida, você pode usar, que eu também tenho aqui o put. Se você tentar acessar, por exemplo, o file aqui por SSH, então você vai colocar admin, vai colocar sua senha e vai estar dentro do file aí acessando normalmente pelo put. Aqui no meu é um pouquinho diferente, mas também pode deixar aqui. Ele vai acessar dentro do file aí, tranquilo. Então, eu estou com acesso agora. Então, antes de você fazer a instalação de uma política, a primeira coisa que você tem que fazer é liberar acesso para que possam acessar esse equipamento, senão não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa aqui é criar uma regra acima ou abaixo, above ou below, above, acima, daqui já estava aqui. Aí eu vou fazer o que? Qual que é o nome dessa regra? Que nome que a gente vai dar? Por exemplo, acesso ao firewall. Então, o que a gente vai permitir aqui de ter acesso? Pode ser qualquer um pode acessar? Não é indicado deixar qualquer local acessar. Para onde? Vamos fazer o firewall. Que serviço? Que serviços que funciona para esse firewall? Qualquer um aceitar e poder logar. Logar não, log é a opção de você tudo que acontecer, que bater nessa regra, ele vai gerar um log para você ter essa informação e conseguir consultar. Então, no nosso caso aqui, se a gente fizer isso, a gente vai ter todas as permissões possíveis de acesso ao file. Então, eu vou deixar assim, depois a gente vai restringir um pouco. Então, eu vou dar um install policy, publicar. Aí ele pergunta que tipo de... Eu não preciso colocar de thread prevention no momento, só de access control. E aqui é a opção de você instalar em vários gates, um você atualiza em um atualiza no outro, aí você faz. Ou instala em um gate, se um falhar ele não faz para o outro, algo do tipo. Aqui tem várias opções. Instalou.
Então, se eu for aqui, eu continuo acessando ele. Quer ver? Eu vou sair. Vou mandar conectar. Tá normal também. Tô conseguindo conectar sem problema algum. Se eu desativar essa regra, por exemplo, eu já não conseguiria mais acessar. Então vamos agora aqui no meu Windows, só para eu te mostrar que agora eu vou restringir o acesso apenas para quem é da rede LAN, que é aquela 10/000. Então primeiro aqui eu vou definir cpa.cpl para entrar na placa de rede. Vamos definir um IP para ele, que a gente não está com o DHCP ativado. Se tivesse, ele pegaria o IP automático. Eu vou colocar para esse computador o IP10. O gateway é o Firewall. E vou colocar um DNS do Google aqui. Fechei. Então, vamos tentar. Sim. Vamos tentar acessar o Firewall. Opa! Firewall. HTTPS 2. Meu teclado ele é americano, aí quando tá na VM tá com o teclado português, aí não funciona. E aqui. Então, tô acessando o Firewall normalmente. Aí aqui, vou até baixar o arquivo aqui rapidinho, que aí eu consigo até demonstrar para vocês como que faz a instalação. Enquanto ele está aí, vamos criar agora uma política aqui que é a mais básica que tem para acesso. Por exemplo, política por zona. Então a gente vai criar o acesso por zona. Então a gente tem a nossa rede interna. Vou até mostrar aqui. Ele não tem zona nenhuma, a gente vai mudar isso e vamos colocar esse cara para aplicar uma política de zona. Então ele vai ser nossa zona externa. Ok. E nosso aqui vai ser nossa rede interna. Por que isso? Porque eu vou fazer uma regra simples e fácil. Que tiver da rede interna para sair para a rede externa. Então, tá ok aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês também. Os objetos no checkpoint você pode dar cor para eles. Eu vou colocar, por exemplo, uma cor vermelha para o Firewall. Red. Aí o ícone dele aqui vai mudar para a cor vermelha, tá vendo? Então, dá para você aqui as blades que estão ativas. Então vamos voltar lá. Agora aqui também está feito ele. O antivírus bloqueou. Liberei. Agora deixa eu até fazer a instalação para mostrar para vocês. Aí você aceita os termos, que é para mudar o caminho se quisesse, mas esse é o caminho padrão. Simples, manda instalar, ele vai instalar. E agora vamos voltar para cá e vamos fazer diferente. Vamos configurar aqui.
Eu só quero que acesse o Fire quem for da minha rede interna, internal zone. Na hora que eu fizer isso e vou instalar a política agora, eu que estou acessando ele pela WAN já vai parar de funcionar. Eu já vou perder a comunicação com ele. Vou mostrar para vocês. Tá pingando. Vamos aplicar. Parou de responder já. Tá vendo? Porque eu estou acessando ele do meu computador que está em bridge, eu estaria externamente tentando acessar ele. Aí totalmente ele vai parar qualquer tipo de comunicação. Porém, aqui, que é a rede interna, ele ainda vai estar funcionando sem problema algum, tá vendo? Acessando pela internet. O meu aqui já não é mais para funcionar. Viu? Já perdi a comunicação. E agora sim, estamos começando a definir as políticas de proteção do Fire. Aqui ele ainda está funcionando porque eu estou com a sessão aberta, mas se eu fechar aqui eu também vou perder a comunicação com ele. Então vamos aproveitar enquanto aqui não está terminando de instalar. Vamos criar a política de acesso à internet. Então eu vou criar uma regra abaixo dessa regra aqui. E aqui eu quero colocar sessões. É bom dar nome de sessões para você conseguir, vamos dizer, documentar para que serve aquela regra. No caso aqui seria uma regra de gerência. Uma dica muito importante: não acentue nada no checkpoint. Cedilha, tio, evite. Pode usar, pode, mas já tivemos bastante problema quando você vai migrar de um Fire de uma versão para outra, cedilha, essas coisas derem problema na base de dados. Então evite para que se precisar fazer uma migração não tenha nenhum tipo de problema. Ou restaurar um backup e acabar tendo algum tipo de conflito. Mas segundo a Checkpoint funciona assim, mas eu aconselho seguir dessa maneira. Aqui vocês viram que ele está vindo toda vez none, mas dá para você deixar ele um padrão default. Eu gosto de deixar sempre default NNN. E fazendo isso, ele a próxima vez que eu fizer a alteração aqui, ele já vai fazer a regra vindo certinho. Então essa daqui vai ser minha regra de conexão com a internet. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer que a minha rede interna saia para a internet, aqui ao internet. Aceita essa conexão, quero que guarde o log dela. E que tipo de serviço eu quero aqui? Vamos especificar o HTTP e o HTTPS. Então aqui já é uma dica, você pode colocar o nome do serviço, por exemplo, ICMP. Ou se você souber, por exemplo, a porta, vamos ver um DNS53, você digita lá, ele já vem e já dá o serviço aqui. Então, se você quer liberar, por exemplo, HTTPS, que é 443, se você fazer isso, ele já mostra aqui para você. Então, se for porta 80, que é HTTP, pode colocar. Então, eu estou liberando aqui para minha rede interna sair para a internet qualquer conexão que seja por HTTP ou HTTPS. Vamos aplicar. Instala a política. E mais uma coisa importante. Vamos entrar lá. Agora posso fazer aqui o agora nosso Smart Console. Já vai funcionar internamente. Então vamos lá, vou fechar essa daqui.
Aqui eu vou colocar o IP interno da nossa rede. Uma coisa bem importante, antes de aplicar a regra, crie primeiro a regra de gerência, porque se você fizer a conexão, a instalação, na verdade, da política antes de você criar essa regra, você isola o Fire e você não consegue acessar ele. Mas como você tem a VMware, você poderia vir até aqui e acessar ele aqui sem problema nenhum. Porque você tem ele instalado em VMware. Agora, se você tivesse com um appliance físico, você perderia a conexão, você teria que acessar ele por serial através da console para conseguir recuperar ele. Então, tem que tomar esse cuidado quando você está com o appliance físico mesmo. Aqui, ó, por exemplo, eu não acesso mais de forma alguma. E aqui está terminando de carregar. E aqui já está tudo normal. Aí o que eu vou fazer agora é liberar nossa internet para começar a funcionar. Deixa só ele voltar aqui. Pronto, carregou. Agora o que a gente vai fazer? Como eu fiz a configuração mais básica, eu não defini o firewall, as redes internas, as configurações que é o normal de se fazer. A gente vai colocar aqui o nosso firewall atrás do NAT aqui, ó. Colocar que esse gateway está atrás do nosso IP externo. Quando você habilitar isso daqui, a internet vai começar a funcionar. Então vamos instalar aqui. Deixa ele instalar. Vamos só desativar e ativar a placa de rede. Acho que não aplicou a política. Não é verdade. Como eu não coloquei aqui só HTTP, ele ficou sem serviço de DNS. Vamos deixar N só para ele poder se conectar à internet.
Então, a minha origem, minha rede interna para o destino à internet com qualquer serviço é para permitir. Deixar assim, deixa um pouco maior. Pronto. Como estava sem DNS, ele não estava navegando. E agora com o DNS liberado, a navegação está normal. Então, fizemos a configuração mais básica que existe para navegar, que é criar uma regra de gerência e uma regra para sair internet. E a gente adicionou lá o hide behind NAT, que ele foi aqui criou uma política automática de hide de NAT para nós lá, quando a gente selecionou no Firewall para que ele ficasse o IP externo atrás dele. Então agora o nosso Firewall está com a navegação liberando, e agora eu só vou demonstrar para vocês que o site que eu tentei acessar gerou log aqui para mim. E aí a gente finaliza essa primeira, deixa aqui na última hora aqui para vir o menos possível de log. Então, assim a gente termina. Ó, ele fez a requisição DNS, tentou fazer a conexão. Vamos agora, por exemplo, ó, vamos fazer uma requisição de ICMP aqui. Então vamos abrir aqui dentro do ping. Então eu fiz um ping. E aqui a gente vai ver que vai incrementar um serviço aqui de ICMP aqui. E o legal, ó, que todas as nossas conexões que a gente faz, aqui, ó, é echo request do ICMP que a gente fez, e ele mostra a regra por onde ele bateu. Então tem regra que está passando acesso ao Firewall, que é quando eu tento configurar. Essa daqui é quando eu tento acessar a internet. Tudo baseado na política que nós criamos aqui. Então por isso que é bom você colocar os nomes, dividir os menus aqui justamente para você saber, por exemplo aqui, conexão com a internet. Então tudo que tiver dentro desse grupo aqui, e vamos fazer agora aqui, que é a cleanup rule. Então tudo que não passar DMAT nisso daqui vai ser dropado nessa regra. E aqui você pode habilitar log, porém como vai vir diversos ataques externos de bot, então ele vai incrementar bastante o log. Então se começar a faltar espaço no seu HD, essa daqui é uma regra que consome bastante. Então vamos aplicar. Dar uma instalação na política. E agora está completa a configuração mais básica. Então na próxima vamos começar a fazer definição de rede. Não vamos usar esse daqui de internal zone, external zone, não. Nós vamos começar a colocar qual que é a rede externa, qual que é a rede interna, como que sair para a internet. Vamos usar os padrões de RFC e assim configurar da maneira mais correta. Então, obrigado. Qualquer dúvida, deixe comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, estamos no início. Você dá um joinha e compartilha aí, porque vai vir muitas e muitas aulas sobre como configurar a Firewall, não só Checkpoint, FortiGate, pfSense, entre outros equipamentos. E daqui é só o começo do lab. E só para demonstrar para vocês, aqui no meu VMware, a gente vai fazer scan de rede através do Nexus, OpenVAS. Aqui é os tipos de firewall que a gente vai mexer, usar servidores com o Linux também, a parte, por exemplo, de invasão, Parrot, usar o Kali Linux, vamos ter Cien, Radar, o Azul, para pegar esses logs. E vamos fazer um AD, já tem aqui o Windows Server aqui, 2022, para a gente
criar um AD do zero, subir, então vai ter muita novidade por aí. Então, ativa a notificação para não perder nenhum tipo de conteúdo e até a próxima, pessoal.